Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi essa decisão de vir morar na Inglaterra, quais foram os fatores que fizeram a gente escolher esse país e, obviamente, se a gente se arrepende ou não. Bom, para quem não assistiu ainda no vídeo em que eu contei por que a gente saiu da Itália, eu vou deixar aqui no card se você ainda não assistiu. No final eu já inicio a questão da Inglaterra e a primeira decisão que a gente tomou era que a gente precisava ir para um país que falasse inglês para que Eduardo conseguisse um emprego rápido, porque a gente já estava ficando bem sem dinheiro, a gente chegou aqui bem sem grana. Então a gente começou, a partir desse ponto, a selecionar países que falavam inglês para que ele conseguisse um emprego mais rápido. E aí a gente pensou em vários países. A gente olhou, né, o visto de Eduardo, quais os países que tinham mais facilidades e tal, e eu vou falar um pouco dos países que a gente colocou na lista de países que a gente poderia morar. A gente pensou em Austrália, só que eu não quis, sinceramente, por conta da distância. Tipo, do outro lado do mundo, a passagem é muito mais cara do Brasil para lá. O tempo de voo é muito grande, fora que, tipo, tem uns bichos bizarros lá e eu tenho muito medo. Mas com certeza não foi só por conta disso. O que influenciou mais realmente foi a distância. E aí, a gente pensou em Nova Zelândia também, porém, mais uma vez, a distância contou muito. E a gente acabou desistindo por conta disso. E aí, aqui na Europa, a gente pensou em Irlanda primeiro, porque a gente tinha uma visão de que Inglaterra era só Londres. Então, a gente achava que era muito caro viver aqui, o custo de vida era muito alto e que era tipo aquela correria de Londres e tal, uma cidade muito grande. E aí a gente tava meio assim com Inglaterra primeiro. E aí a gente pensou em Irlanda. Só que ao mesmo tempo a gente foi pesquisando mais a fundo e a gente viu que, tipo, se a gente morasse em Dublin, o custo de vida também seria altíssimo. Então a gente começou a pesquisar a Inglaterra por questão de moeda. Porque na Irlanda é euro, né? E na Inglaterra é libra. Quando a gente veio para cá, a gente veio no intuito de juntar dinheiro para depois ir para o Canadá, porque acho que eu nunca comentei aqui no canal, mas a nossa ideia inicial era de sair do Brasil para morar no Canadá. Mas, enfim, muita burocracia, um processo muito complicado, muito difícil, e a gente acabou optando por tirar a cidadania aqui. E aí o que a gente pensava era, bom, lá a gente vai estar ganhando em euro, que já é bem mais do que o real, porque juntar dinheiro em real, meu Deus, acho que foi uma das coisas mais difíceis da nossa vida. O euro já valia mais do que o real, né? E valia mais do que o dólar canadense. Então a gente falou, cara, vamos tirar a cidadania para juntar dinheiro lá e aí depois a gente vê se a gente realmente ainda quer morar lá. E aí vai ser muito mais fácil pra gente ter o dinheiro que eles exigem lá pro processo que o Canadá exige com as condições lá deles, que é, assim, na minha opinião, um processo bem caro. Então, na nossa cabeça era, vamos pra lá fazer dinheiro pra ir atrás do nosso sonho do Canadá. E aí a gente ficou entre Irlanda e Inglaterra, e o que pesou na Inglaterra foi que a moeda é um pouquinho a mais, né? Entre o euro e a libra não é tanta diferença, mas a moeda vale um pouquinho mais. Na época que a gente chegou aqui, em 2018, quem tinha o passaporte italiano ou de qualquer outro país da União Europeia ainda podia entrar na Inglaterra e morar. Então, por isso que foi uma opção pra gente. Hoje em dia já tá diferente o processo, não é tão fácil assim. Então, pelo amor de Deus, gente, não pega esse vídeo achando que a gente tirou a cidadania italiana e veio pra cá que você vai poder também. Lembra sempre que foram em épocas diferentes e esses processos de imigração mudam com frequência. Então, sempre pesquisa bastante se no atual momento
as circunstâncias ainda são as mesmas. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já adianto que não é a mesma coisa, que não é tão fácil. Enfim, a gente pegou, assim que saiu a cidadania de Eduardo, faltavam 2 dias pro meu visto expirar, porque o meu visto era de turista, né, lá na Itália. Eu tava ali só acompanhando ele no processo, não tinha o direito de morar lá. E aí, assim que saiu o visto dele, a gente comprou a passagem correndo pra Inglaterra e faltavam 2 dias pra acabar o meu visto. Então, tipo, a gente tava muito nervoso do processo atrasar, de não sair a tempo e eu ter que voltar pro Brasil ou vir pra Inglaterra sozinha. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tipo assim, ó, no limite a gente conseguiu sair de lá. Tanto que quando eu entreguei o meu passaporte na Itália pra sair, o cara ficou mó tempão calculando pra ver se eu não estava lá ilegal. E tipo, eu, gente, pelo amor de Deus, não faça com que esse cara erre a conta. E aí ele ficou calculando, olhou o calendário e tal, e aí me liberou pra passar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, que eu entrei a gente desceu no aeroporto de Londres e pegamos um táxi até a rodoviária para pegar um ônibus até Manchester. E eu lembro que eu só chorava. Eu não acreditava que eu estava na Inglaterra, porque nunca foi assim, eu nunca pensei em vir morar aqui e era algo muito fora da realidade pra mim. Tipo, a libra era muito caro, já era difícil eu conseguir juntar pra trocar pra dólar pra ir pros Estados Unidos. Imagina pra Inglaterra, tipo, era uma passagem muito mais cara, uma moeda muito mais cara. E eu fui o trajeto do táxi até a rodoviária chorando, e eu falava, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Era tudo muito surreal pra minha cabeça, mas eu tava muito, muito feliz e ao mesmo tempo muito apreensiva, né, do que esperar, se ia dar certo ou não. Mas sem dúvida foi um dos momentos que eu nunca vou esquecer na minha vida. Esse trajeto a gente passou pela... eu não sei o nome de nada, gente. Pela aquela roda gigante que tem lá em Londres, pelo Big Ben, e eu olhava pela janela do táxi e eu falava, mano, eu não tô acreditando que eu tô aqui. E a gente chegou na Inglaterra, como já falei, com muito pouco dinheiro. E assim, as coisas aconteceram, foi aos trancos e barrancos, teve muito perrengue no início, ainda tem até hoje, né? Porque você morar fora do seu país é um perrengue, mas Eduardo conseguiu um emprego muito rápido na primeira semana. Quando ele tava na Itália, ele já começou a entrar em contato, a ver umas vagas, a mandar uns currículos, chegou a fazer ligação pra vaga, tipo, de fazer entrevista por telefone. E aí, quando chegou aqui, ele viu mais outras vagas, fez outras entrevistas. E acho que com uma semana e meia, acho que na primeira semana, ele já estava empregado. Então, assim, foi um alívio que vocês não têm ideia, porque a gente estava muito sem grana e, tipo assim, tinha que arrumar um emprego. E como não teve esse tempo para eu tirar o meu visto de esposa lá na Itália, eu tive que tirar aqui. Então, assim que eu cheguei, eu não tinha o direito de trabalhar aqui, porque eu só peguei o carimbozinho do aeroporto. E isso é uma outra polêmica, porque tem gente que diz que aceita e tem gente que diz que não aceita. A realidade é que alguns empregadores aceitam e outros não. Hoje em dia eu nem sei se existe mais esse carimbinho como esposa de europeu, mas a questão é que aonde eu fui tentar trabalhar não aceitaram o meu visto, então eu tive que esperar todo o processo do meu residence card, family member, para começar a procurar emprego, porque eles nem aceitavam aquele carimbinho no meu passaporte. E assim, a gente de maneira nenhuma se arrepende de ter escolhido a Inglaterra, porque, como eu falei, foi muito rápido que ele conseguiu um emprego, então a gente viu que foi a coisa certa, a gente escolheu uma moeda forte, com poder de compra maior, que estava com uma economia boa na época para ele conseguir rápido esse emprego. E mesmo com todos os contratempos, com tudo que aconteceu no início, foi uma experiência que deu certo, tanto que a gente está aqui até hoje.
Então, no final de tudo, eu acho que realmente valeu a pena. Me conta aqui nos comentários desses países que eu citei, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Inglaterra, qual que vocês teriam escolhido? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo também. Mil beijos e até o próximo vídeo.